Boa tarde, pessoal. Estamos aqui novamente com mais uma live do nosso projeto Pronto, Falei. E desta vez, adivinhem, nós estamos aqui no Palácio Rio Branco e vamos falar com o nosso prefeito, Cadu Miller. Mas um pouquinho antes nós vamos falar sobre este prédio aqui, o Palácio Rio Branco. Aurélio Porto assumiu a intendência do nosso município em 7 de setembro de 1920. E ele fez obras importantíssimas para a cidade, mas a mais importante é essa aqui, que era chamada Intendência Municipal, hoje o Palácio Rio Branco, né? Ele foi construído em pedra grés, em estilo renascentista, e foi inaugurado no dia 7 de setembro de 1922, quando se comemorava os 100 anos da independência do Brasil. Como esse aqui é um prédio tombado, e o ali da frente também, que antes era a Câmara, agora é a Procuradoria-Geral do Município e a Secretaria de Obras, para fazer uma reforma nesses dois prédios, é preciso o projeto passar pelo Conselho do Patrimônio Histórico. Em 2018, inclusive, na LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, foi incluído o projeto para a reforma deste palácio e aquele lá da frente, que está orçado mais ou menos em 5 milhões de reais. Mas, até agora, o município não teve recursos para começar e para iniciar essa obra. Nós vamos olhar agora a galeria dos nossos prefeitos. Até agora, vocês vão ver que são muitos, né? Isso é muito importante para a nossa história. Vocês reparem que no início, as fotos são quase como... Foram feitas pinturas, na verdade, né? De fotografia mesmo, só os mais recentes aí de 60, 70 anos para cá. Então nós vemos ali figuras importantes, a maior parte deles hoje são nomes de ruas, né? E nós temos logo ali em cima o Coronel Afonso Aurélio Porto, que foi esse que nós acabamos de falar, que foi o responsável por construir este palácio, o Palácio Rio Branco, na época chamado de Intendência Municipal. E aí nós vamos a outros prefeitos importantes, como o Ivo Biller, o Adolfo Schiller Neto, o Roberto Ataíde Cardona, o Ivan Zimmer, que durante 3 mandatos ele teve frente à Prefeitura Municipal, o nosso Ernie Carlos Heller, o nosso médico, o Birajara Rezende Matana, a Madalena Biller, e por último o Percival, que está aqui, né? Mas nós tivemos também o prefeito Paulo Azeredo, seguido depois pelo o José Aldana, e agora o Cadu, que nós vamos entrevistar daqui um pouquinho. Aqui é a recepção da prefeitura, né? As pessoas, os contribuintes, quando quiserem fazer qualquer visita, vem aqui primeiro. Então, as meninas, está aqui a Anne, né, Anne? Oi. Tudo bem? Tudo é bem? tu que recebe o pessoal aqui, então? Isso. Ah, então tá. Viu? Essa é a Tati. Tati, tudo bom, pessoal? Nossa amiga Tati. Bem-vindos. Vamos lá, então? Nós estamos chegando ao gabinete aqui, vamos passar primeiro aqui, é a assessoria de comunicação, né? Todas as notícias da prefeitura saem daqui. O nosso amigo Marcelo é o responsável pela Com. Muito serviço, hein, Marcelo? Graças a Deus, com tantas ações que a gente vem desenvolvendo diariamente, a gente tem bastante trabalho. Olha, gente, bem instruído o rapaz também, né? Vamos passar, então, a falar com o prefeito. Aqui, Tatiana Diniz, que tu faz as coisas de internet, Facebook. Tá bom, então. Vamos lá. Vou abrir para você. Tá bom, obrigado. Com licença, estamos invadindo aqui o gabinete do nosso prefeito municipal, Cadu, né, Cadu? Tudo bem? Boa tarde. Bem, Licá. Muito bem. É um prazer estar aqui, né, para poder falar contigo. Mais uma vez. Ah, Obrigado. que bom. Vamos sentar, então? Tá, ok. Vamos lá. Fica à vontade. Vou sentar pertinho do prefeito, porque fica mais fácil, né, a gente se comunicar, porque senão a gente fica longe um do outro, não dá certo. Prefeito, só uma curiosidade, assim. Dizem que aquela escada caracol que tem ali, todo o homem, o político que assume, diz que quando passa por aquela escada é mordido pela mosquinha azul, é verdade? Não,
Não, a gente é mordido pela mosquinha da responsabilidade quando passa ali. Ah, é. Porque para chegar aqui, a gente assume uma responsabilidade muito grande. Grande, né? é verdade. Tanto que ela é caracol, acho que já por isso, para nos deixar assim um pouco... Meio tontinho. Chegar aqui e assumir a administração municipal, né, Lica? Então, passasse por ela e sentiu bem como é que é, né? Mas então tá, vamos, é uma entrevista bem leve, bem tranquila. E eu queria saber, nós, né, do jornal e também a população, queria saber como é que é a tua rotina aqui na prefeitura, que horas tu chega... Olha, primeiro, muito obrigado pela oportunidade, né? Essa inovação do Jornal EBA, fazendo essa live, né? A gente conversando assim de forma bastante informal, né? A rotina do prefeito ela começa cedinho, né? Eu geralmente entre 7h30 e 8 horas estou aqui no gabinete, né? Quando não passo em alguma outra secretaria, né? A gente tem algumas agendas em outras secretarias, né? E a gente tenta interagir e entender o que está acontecendo, né? O prefeito não tem uma rotina, né? Ele sai de casa, ele passa por um local, passa por outro, né? Faz diferentes caminhos para chegar até a prefeitura, e chegando aqui a gente tem uma demanda bastante grande, né? Todas as secretarias passam por aqui, né? A gente tem a rotina diária, né, de despachos do prefeito, então na primeira hora da manhã... Mas assim, tu fala com os teus secretários todas as semanas, ou tem um dia previsto para isso? Temos uma interação semanal. Nós temos a reunião de secretários toda terça-feira, 7h30 da manhã aqui no gabinete, né, onde a gente tem um encontro com todos os secretários, discute as demandas da semana, né, e a gente já faz isso na terça-feira, por quê? Terminou a semana, na segunda-feira tu começa a visualizar aquilo que ficou pendente, programa uma semana, e na terça-feira a gente conversa sobre isso. Porque se tu vai falar na segunda, muitas vezes tem uma lacuna de final de semana. Então a gente faz a reunião na terça-feira, 7h30, e interage com todos os secretários no mesmo momento, onde eles também podem interagir com as suas secretarias, para que a gente possa fazer as demandas que tem, né? Então tem uma interação bastante grande. E muitas vezes, em reuniões que a gente tem com a comunidade, ou com vereadores, ou demandas internas, a gente analisa qual é o tipo de assunto e muitas vezes envolve 1, 2, até 3 secretários nas demandas, né? Porque precisa ter sempre uma interação, né? A gente procura sempre ter esse link. Temos um grupo no WhatsApp para fazer a interação com os secretários, então tem uma ligação muito próxima para que a gente possa E aqui no gabinete tu consegue atender os contribuintes também, ou é só, no caso, o trato interno, assim, as demandas internas? Não, conseguimos atender os contribuintes. Nós temos uma agenda prévia que a gente faz, né? Nas segundas à tarde, nas quartas à tarde, né? Nas quintas-feiras à tarde, a gente procura atender a comunidade, né? E aí tem as agendas com os vereadores, tem as agendas dos secretários. Mas aí, vamos supor, se uma pessoa comum quiser vir aqui falar contigo, ela consegue? Consegue. A agenda é bem apertada, né? Porque como nós não temos um vice-prefeito, né? A gente procura concentrar e atender de forma muito proativa o contribuinte, né? Então, tem uma ação de chefe de gabinete, tem uma assessoria que fica no entorno do gabinete aqui também, né? A recepção, a assessoria de comunicação, e muitos dos contribuintes eu mesmo atendo. Faço questão de atender, até para a gente poder entender a demanda que tem na comunidade. Mas algumas outras demandas a gente direciona. Mas aí o pessoal que quiser ser atendido por ti, por exemplo, eles vêm aqui na secretaria e meio que agendam uma data, uma hora para virem aqui. Nós temos as meninas aqui da recepção, né? Tem a Annelise e a Luciane, que são as meninas que ficam na recepção, e elas fazem a agenda do prefeito, né? De acordo com a disponibilidade de agendas, a gente vai colocando na programação para poder atender, né, a comunidade, atender empresários, enfim, a gente atende todos aqueles que vêm com uma demanda aqui. Ô Cadu, e como é que tu consegue conciliar esse trabalho aqui na prefeitura, que a gente sabe que é muito, né? Que, como tu disseste, chega cedo, normalmente sai tarde. Como é que tu consegue conciliar isso com a convivência com a família? É difícil, é bastante difícil. A família muitas vezes fica de lado, né? Ela entende, porque a gente começou a aprender a rotina de administrar uma cidade, né? A gente tem, além da agenda diária, tem agendas que se alongam para o final da tarde e noite, né? E aí a gente tenta ser o mais democrático possível com a família, né? Então, de vez em quando a gente tem que dizer assim, olha, essa vez não vai dar para ter agenda, que eu tenho que dar uma atenção para o filho e para a esposa, né? Aí. Porque senão as coisas... E me diz uma coisa, tu consegue no supermercado? Consigo. Vai? Vou
vou no supermercado, vou na farmácia, vou na fruteira, porque eu gosto de fazer isso. E isso é importante também, Eu né? gosto de fazer isso, gosto de frequentar as coisas, gosto de fazer minhas compras, gosto de interagir, vou muito no supermercado, vou muito na fruteira, vou muito na farmácia, Que legal. caminho pelo centro de Montenegro, né? Não tenho problema nenhum, faço as atividades normais. Me diz uma coisa, me disseram que tu não sabe fazer churrasco, é verdade? Não, aí, se me derem a carne e o carvão, sou um expert no churrasco. É mesmo? Aham. Bah, vamos ter que experimentar isso aí uma hora então, né, pessoal? A gente, e assim, ó, até uma panela também a gente conhece. Ó. Né? Gosto de cozinhar. Gosta? Gosto Que de bom, cozinhar, então. gosto de cozinhar, Legal. gosto muito de cozinhar. Tenho um prazer muito grande aí na cozinha. Né? Cadu, esses meses que tu estás à frente da prefeitura, qual é que foi a tua maior alegria até agora? Minha maior alegria, Lica, foi poder interagir com a comunidade e não criar expectativas e apresentar algumas realizações. Né? Hoje o político está desacreditado. Né? O homem público, aquele que assume um papel na política, ele está um pouco desacreditado. E quando a gente mencionou alguns projetos, quando a gente iniciou aqui em agosto de 2017, muitas vezes a gente foi questionado, mas vai sair mesmo? Vai acontecer mesmo? Né? E algumas realizações a gente está conseguindo colocar em prática. Né? Uma das realizações que Montenegro esperou por mais de 10 anos foi a Transcitrus. Né? E eu tive essa experiência de receber no meu ombro a mão de um ministro perguntando assim, prefeito Cadu, podemos acreditar em Montenegro? E eu estou finalizando a primeira etapa da Transcitrus. Isso nos dá uma alegria muito grande, né? Porque acreditaram na gente. E uma das maiores alegrias é poder ver algumas realizações por acreditarem na gente, acreditarem na população de Montenegro, acreditarem na cidade de Montenegro. Isso me deixa muito feliz. A gente resgatar essa confiança. Leva tempo, mas a gente está conseguindo fazer isso. Né? Então, momentos de alegria já foram muitos aqui. Já foram muitos, porque assim, quando a gente tem contato com pessoas, e a expectativa das pessoas não são de coisas muito grandes, mas são de relações, muitas vezes, de troca de palavras. Pessoas que, por 30, 40 anos, nunca tinham entrado no gabinete do prefeito. E aí vieram aqui, me deram um abraço e disseram, puxa, prefeito, é a primeira vez que eu entro no gabinete do prefeito. É um momento de alegria muito grande. Assim. Então, são pequenos momentos que fazem várias situações se tornarem importantes em momentos de alegria para a gente. Assim. Então, é um papel muito importante. Eu sempre digo assim, é bonito ser prefeito. Né? Existe uma figura muito bacana, o ser prefeito, mas também existe uma responsabilidade muito grande, e isso a gente assumiu. Tá certo, isso aí. E o Cadu, me diz uma coisa, como é que tu responde, tu já deve ter ouvido isso, né? Dos políticos e das pessoas, algumas pessoas da comunidade que dizem que tu é um paraquedista. Literalmente e não literalmente, né? Que a gente sabe que tu trabalhou bastante tempo no Aeroclube, né? Isso. E fui paraquedista também. É? Então é verdade. É verdade. Em 87, 88, no Aeroclube de Montenegro, eu fiz o curso de paraquedista. Tá, mas né? isso tudo bem, mas com relação ao paraquedista na política... Na política, então... na verdade, tudo aconteceu, né, Lica, porque houve a necessidade de uma nomeação de um secretário de Indústria e Comércio em Montenegro e essa indicação partiu pela diretoria da CI na época, né? E o prefeito Paulo Azeredo, na época, acatou e eu acabei assumindo a Secretaria de Indústria e Comércio e apareci, né, para o cenário político em Montenegro. Não tinha uma história dentro de Montenegro na política e aconteceu de eu continuar, né? Depois surgiu o Aldana, que assumiu depois de Paulo Azeredo, entrou para assumir como prefeito, veio a campanha e eu fui convidado para ser o vice na chapa do Aldana. Né? Então, foi aí que apareceu o Cadu. Então, eu comecei na Secretaria de Indústria e Comércio, fui para a Secretaria de Administração, e essa interação também apareceu um pouco do Cadu pelo trabalho que a gente fez junto ao Aeroclube de Montenegro, né? Porque a gente acabou transformando com a equipe de trabalho lá uma visibilidade muito grande. Quantos anos trabalhaste lá? Foram, como presidente do Aeroclube, foram 15 anos. Meu Deus. 15 anos como presidente do Aeroclube,
Tem um orgulho muito grande, tem um orgulho muito grande com toda aquela equipe que a gente trabalhou, com todo aquele grupo de trabalho que a gente fez lá, transformou o Aeroclube numa escola, né? Então hoje é uma referência a nível de Brasil, né, Lica? E o jornal foi muito parceiro nessa época também. Ah, que bacana. Então vamos deixar o paraquedista, né? Eu acho que não é um demérito, né? Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. E até porque assim surgiu um pouco, Lica, porque eu fiquei muito tempo afastado de Montenegro também. Sim. Né? Se nós pegarmos essa historinha assim, Sim. eu em 91 eu fui trabalhar e estudar em Novo Hamburgo e acabei ficando por lá, mas nunca me desvinculei de Montenegro pela relação com o Aeroclube. Então eu sexta, sábado e domingo estava aqui, mas eu não estava assim inserido num contexto político ou num cenário mais de imagem assim dentro da comunidade, né? Mas nunca deixei de estar aqui em Montenegro, né? Então assim, muitos perguntavam, mas o Cadu nem de Montenegro é. Não, nascido e criado aqui, nasci no Hospital de Montenegro, né? Eu só cresci no 4º distrito de Montenegro. Sim, Que foi Parecido, né? Então, montenegrino sim, né? E aí acontece do fato de Cadu estar prefeito hoje de Montenegro, né? Então, tem essa dúvida também, né? O pessoal deve ter curiosidade sobre isso. Tu tivesses recentemente agora 2 pedidos de impeachment. Sim. Como é que o Cadu Pessoa se sentiu com isso? Muito tranquilo, porque foram 2 processos de admissibilidade de processo de impeachment, onde nós tínhamos a plena convicção do que a gente fez estava certo, né? Claro que a gente fica com um sentimento de exposição, né? Expõe muito, e aqueles que não lê uma matéria inteira, mas lê só o título, já pensam que a gente está na vala comum, naquele bolo todo que é da corrupção, do desvio do dinheiro público, de não ter cuidado com o dinheiro público, com toda aquela formatação do que a gente está vendo aí nos últimos anos, né? E isso nos incomoda, pelo fato de nós não trabalharmos dessa forma, né? Criamos várias ferramentas de bloqueio internamente para que isso não aconteça dentro da prefeitura, né? Isso nos deixa chateado porque nos coloca em dúvida quanto à nossa idoneidade, né? A pessoa fica chateada, o prefeito fica chateado, o grupo de trabalho fica chateado, né? Mas a gente fica tranquilo ao mesmo tempo porque a gente consegue mostrar com tranquilidade que o que a gente está fazendo é sério e a gente se preocupa muito com o dinheiro público. Tá, mas tu tem esse controle total, assim, que pode ter um servidor ou alguém que pudesse fazer alguma coisa que não fosse totalmente correta. Tu tem essa certeza, esse controle geral de que está tudo correto? Nós temos a confiança nas pessoas. A certeza de que está tudo correto a gente não pode ter, né? A gente procura ter pessoas do nosso lado que a gente pode ter a confiança de que o que estão nos apresentando está correto. Se houver alguma coisa que não passou pela mão do prefeito ou que passou pela mão do prefeito, passou antes por mãos que eu tenho plena confiança. Né? Uhum. Então essa relação de confiança ela é muito próxima. E quando isso se destrói, a gente é obrigado a se afastar dessas pessoas. E foi um dos motivos, na época, que eu também usei muito a palavra confiança e respeito, né? Então, claro que podem acontecer algumas coisas dentro do processo, porque a gente lida com muitas pessoas, né? E com muitos processos. Montenegro hoje é uma empresa, né? Que gere 210 milhões de orçamento. Diríamos que talvez seja a maior empresa da cidade, né? É a maior empresa da cidade. A prefeitura é a maior empresa da cidade. E que tem vários colaboradores, são em torno de 1.600, que são os funcionários da prefeitura, e mais 70 mil clientes, que são os contribuintes. Que a gente tem que se preocupar muito. Porque essa é a imagem que a administração tem que passar, né? Então, pode ocorrer algum problema interno? Pode, Lica. Pode, porque são várias pessoas que manuseiam as etapas do processo, mas para isso a gente confia, né? Então, a gente trabalhar muito na confiança das pessoas. Cadu, me diz uma coisa, agora, recentemente houve a morte do secretário Jackson, né? E a gente sabe que ele era também bastante ligado a ti como amigo. Sim, né? sim. Como é que foi para ti, assim, para vocês aqui, para a equipe, essa perda? Um sentimento bastante pesado, assim, porque o Jackson foi um menino que começou com a gente aqui na administração
né? E foi crescendo, a gente gerou oportunidade para ele, assumiu a Secretaria de Serviços Urbanos e veio acontecer essa fatalidade, né? Então nos pegou de surpresa, nos pegou muito de surpresa e, como tu bem falaste, eu tinha uma relação de amizade bastante próxima, de família, né? Os nossos filhos brincam, né? Esse final de semana o filho estava comigo lá em casa, brincando com o meu filho, então nos pegou muito de surpresa e nos deixou muito triste, né? Porque é inversão de uma ordem, né? Um rapaz jovem, né? E que deixa aí uma lacuna bastante grande, né? Mas era uma pessoa muito, muito querida por todos, né? Dentro da secretaria também tinha uma relação muito próxima com todos os servidores e infelizmente nos deixa dessa forma tão... São coisas imprevisíveis, né? Exatamente. Cadu, agora uma pergunta assim que a gente tem lá no jornal, a gente ouve assim fora nos círculos da gente. Por que que os 2 ginásios do Centenário, esse rolo, nem sei o que eu vou dizer, da energia elétrica não se resolve? Isso já vai para vários anos, Vários né? anos. Bom, vamos Tu lá. não tem vontade de pegar um trator e sair fazendo alguma coisa assim para... Eu tenho vontade de pegar um rolo de fio e começar a ligar em tudo que é lado lá para deixar as luzes acesas, né? Mas eu não sei fazer. Eu né? também. Aí não dá, né? Vou tomar um choque. Mas aí que assim, 2 ginásios, tá? O azulão, ele já está disponível para ser utilizado. O azulão, tá? Ele já pode ser utilizado para esportes, para alguns eventos específicos, né? O azulão está disponível. Mas domingão, mesmo com esse problema da energia ainda... agora, aí eu vou para a energia. Tá. Né? O domingão está em fase de reforma. Já está, a empresa está trabalhando e a gente espera que num prazo bastante curto aí a gente consiga entregar ele para a comunidade. Vai ser feita toda a reforma dele. Já estão trabalhando lá. A questão da energia. Nós contratamos uma empresa no ano passado para fazer um projeto de reestruturação da parte elétrica do Parque Centenário. Né? Esse projeto ele foi encaminhado para a RGE para ser aprovado e apareceram umas não conformidades e a empresa está trabalhando essas não conformidades. Que é onde a gente vai reestruturar toda a parte elétrica do Parque Centenário. Né? Então, é uma fiação muito antiga, tem itens que têm que ser substituídos e a gente está trabalhando isso. Agora, por exemplo, o parque está sem energia. Né? O nosso departamento de elétrica está identificando alguns pontos que tem que ser substituído de material, a RGE nos dando suporte também, para que a gente possa restabelecer o mais rápido possível. Né? E isso tudo vem porque nos últimos anos não foi feita uma manutenção adequada. E agora, o que está sendo difícil é identificar qual é o ponto crítico para ser atacado primeiro. Então a gente vai ter que fazer um investimento maior para tentar fazer o diagnóstico e aí sim restabelecer a energia como tem que ser feita. Porque o Parque Centenário é um dos nossos pontos mais bonitos, né? De lazer, até dizer, o pessoal faz exercício físico. Exato. Lá. Eu vou pelo menos 2, 3 vezes por semana caminhando para lá. E eu tenho notado assim que o cuidado com a grama e com as coisas melhorou agora nos últimos 3, 4 meses, vamos dizer assim. Sim. Mas o uso dos ginásios, que seria uma coisa muito interessante, parece que o troço não sai, né, do papel, vamos dizer assim. O restabelecimento da energia elétrica nos devolve o azulão. O azulão já pode ser utilizado para a placa de esportes. Né? E o domingão, terminando a reforma dele, a gente já consegue entregar ele para a comunidade também. Consequentemente, nós finalizando a biblioteca, que só faltam os ajustes do PPCI, eu libero também aquela área que é do restaurante, quem sabe a gente pode... essa era uma outra pergunta que eu ia te fazer. Vocês estão pensando em, sei lá, fazer uma licitação, ou uma tomada de preço para colocar alguma coisa lá, um restaurante ou um bar? Ou A ideia é abrir a concessão, né? Um chamamento público, para alguém que possa assumir aquela estrutura e colocar de novo um restaurante, um bar, um café, enfim, né? O que for Porque mais a gente atrativo. viu assim que na Estação da Cultura, por exemplo, ficou bastante tempo sem nada, e agora o café a gente vê que as pessoas aproveitam bastante, né? São áreas de lazer importantes para a cidade. E a gente quer retomar isso, está nos planos de retomar. E agora vamos para um tema bem espinhante, e o pedágio. As pessoas estão perguntando muito, chega muita pergunta, mas e a placa de Montenegro vai ter que pagar? Vai ter que pagar, infelizmente. Infelizmente, porque é uma concessão federal para a iniciativa privada e não está prevista a isenção. Os 4 prefeitos, incluindo Montenegro, que é a Fontoura Xavier,
Lajeado e a outra praça eu não lembro agora. Estamos trabalhando justamente isso para que os municípios possam ter algum benefício, né? Como foi tratado isso numa audiência pública em 2017, né? E naquela época não houve essa interação de forma propositiva por parte dos municípios para a concessionária e com a NTT e DENIT, muito provavelmente nós, usuários da BR-386, vamos ter que pagar pedágio. Muito provavelmente sim, né? Não é como um acordo firmado com a cidade de Portão, que a EGR, que é a empresa gaúcha de rodovias, que aí é do governo, do estado, fez uma parceria para instalar passo de pedágio na área territorial de Portão e isentou as placas de Portão. Não é o caso nessa legislação federal, né? E a questão do pessoal ali, hoje inclusive saiu uma nova matéria no jornal sobre a volta do Anacleto ali. Porque aquele pessoal vai ficar numa situação bem complicada, né? Serão provavelmente em torno de 20 quilômetros a mais que eles vão ter que percorrer para sair. Exato. Na 386, né? Na verdade, Lica, a gente tem uma conversa muito adiantada com a CCR, né, que é a concessionária da rodovia, mais a comunidade Volta do Anacleto, para que se ache algumas alternativas dentro da área territorial dali, né? Inclusive foi feita uma sugestão de paralelo à 386, quando chega o acesso da Volta do Anacleto, paralelo à 386, sai aqui no posto 22, esse acesso continue, né? Para que o pessoal da Volta do Anacleto não tenha que pagar pedágio quando sair dali, né? Então isso tudo está trabalhando. A CCR já esteve reunida 2 vezes comigo aqui no gabinete, disposta a achar alternativas para que a população não seja penalizada com a praça do pedágio onde está, né? Então tem uma discussão bastante adiantada, né? A gente sabe que também tem um outro grupo trabalhando nessa questão, para que realmente assim quem não seja prejudicado seja a comunidade da Volta do Anacleto. Eu estou seguido em contato com o pessoal da CCR, tivemos aqui reunido com o pessoal da Volta do Anacleto, eu já fui com proprietários de áreas de terra no entorno do pedágio para achar alternativas, né? Então, e a própria concessionária está disposta também a achar alternativas para que não tenha esse transtorno que está previsto aí de quase 20 quilômetros Então vamos torcer para que isso realmente aconteça. Eu tenho aqui algumas perguntas que o pessoal mandou. A senhora fica à vontade. Via Facebook, tá? Vamos aproveitar esse momento, porque como é uma novidade aqui do Jornal BA, vamos aproveitar esse momento. O pessoal ali do bairro Estação pergunta por que a prefeitura, no caso, só trabalha perto da creche. E eles estão solicitando para colocar alguma coisa na Rua das Alfazemas para o pessoal encurtar o caminho até a faixa. Não sei se mais ou menos isso. Que seria interessante para eles, principalmente que o pessoal sai de madrugada, eles têm que fazer uma volta grande, né? Sim. Ali houve uma interrupção de trecho, né, que até o nosso departamento de trânsito, junto com o nosso pessoal do serviço urbano, está vendo essa alternativa, né? Às vezes criar uma rota não é a melhor solução. Então essa parte é uma parte mais técnica, né? Que a gente está vendo uma alternativa para o pessoal poder sair direto na faixa, né? Para isso, eu também tenho que ter autorização do DAER. Então, a gente já foi feito um acesso no passado sem autorização, né? Então, a gente não quer correr o mesmo... É que não pode sair direto na faixa, Exatamente. A gente não quer correr o mesmo erro para que, de repente, a própria comunidade, depois de estar usando, ser bloqueada pela via. Então, a gente está fazendo esse estudo, porque ali está transitando muito veículo, né? E acaba sendo perigoso, né, fazer o cruzamento ali da 124. Então, tá, mas então vocês estão olhando essa parte? Estamos olhando, sim. Tem outra pessoa aqui que pergunta quando é que será arrumado o valão da travessa José Pedro Steigleder, no 5 de maio. Já está sendo limpo, tá? Tem uma parte que já foi limpa, nós vamos chegar agora do outro lado, né? A gente fez uma parte dele agora, nós vamos fazer do outro lado, né? Aí tem um cronograma, a gente trouxe uma máquina específica para fazer a limpeza dos arroios e valões da cidade. Então está no cronograma, provavelmente até o final do ano esse valão vai estar limpo também. Que bom, tá aí de respondida a pergunta. Tem aqui uma pergunta que seria uma das minhas últimas perguntas, tá? Por que Montenegro não tem uma festa bonita, linda, maravilhosa, como teve em Maratá, como teve esse final de semana em Parisi, como vai ter agora, semana que vem, em Salvador do Sul? Lica, a nossa vontade é de ter uma festa bacana aqui em Montenegro, uma festa bem organizada, uma festa bonita. Como a gente teve a última festa bem organizada foi em 2010, que foi o Expo Monte,
É verdade. Né? Mas que também deixou algumas marcas aí que acabam, né, deixando a gente de mãos atadas. E nos últimos 2 anos, no meu governo, a gente teve vontade, porém não teve recurso. Né? Mas sempre houve, praticamente em todas as administrações, eu sei porque acompanho, né, desde Claro. 83, desde o início do jornal, que foi a Festa e Festa, que foi uma das maiores, 88. Né, 88. Desde lá vem sendo sugerida a criação ou de uma fundação, ou de uma ONG, ou sei lá o quê, que é assim, por exemplo. A Maratá é assim, Salvador do Sul é assim, é uma fundação, é uma instituição que cuida. A prefeitura participa como? Claro, participa da administração dessa fundação e também com alguma coisa de recursos. Isso pode ser feito. Né? A gente tem essa ideia, né? Porém, como eu te disse, nos últimos 2 anos a gente não teve recurso disponível para fazer um evento. Né? Nós não tivemos condições de buscar recursos, né, através de algum Ministério da Cultura ou Ministério do Turismo. No Ministério do Turismo, até pouco tempo atrás, a gente colocou, a gente subiu um degrau. Né? Nós estávamos na categoria D, a gente veio para a categoria C, podendo buscar recursos com um projeto para uma festa maior em Montenegro. Então, agora sim Montenegro está estruturado para fazer isso. Essa questão de criar uma estrutura, uma associação, uma entidade, fim, para os eventos de Montenegro, ela está nos planos, tanto de diretoria de cultura quanto de turismo, para que a gente possa estruturar e aí sim fazer uma festa como Montenegro merece, com uma estrutura melhor, com um calendário de eventos programado e ser uma festa anual ou bianual, dependendo do que a gente vai estruturar. Mas Montenegro sim está no caminho para ter uma festa. Porque a gente vê assim que existe potencial, que nós vimos ali a Expo CI, a cada ano está maior, está melhor, as pessoas elogiam bastante, então quer dizer que potencial nós temos. Potencial, né? Nós temos. Agora... E Montenegro também é a cidade polo de todo o Vale do Caí. Né? Talvez esteja faltando a gente aproveitar isso. Falta, né? aproveitar, e a gente quer resgatar isso, porque essa tua pergunta é uma pergunta que muitas pessoas me fazem. Perfeito? Quando é que Montenegro vai ter uma festa bacana para todo mundo poder participar? E essa estrutura a gente está montando, tanto a Secretaria de Indústria e Comércio quanto a Diretoria de Cultura, pensando uma festa maior, para que Montenegro possa aproveitar mais. Tá, mas como é que tu vai fazer o ano que vem? É ano de eleição, não dá para fazer, né? A gente deixa estruturado, né? Deixa montado. Uma associação montada, uma lei programada, uma estrutura Mas de daí para eventos. 2021, então. Para 2021 a gente tem uma festa bacana. Saiu bem dessa, hein? É o jeito. 2020, infelizmente, eu consegui trabalhar 2019 e 2018 para deixar 2020 pronto. Então, a última pergunta aqui, para nós encerrarmos, já a nossa colega ali, a Gigi, já está assim, desesperada, fazendo assim para mim. Ó. Mas a última pergunta. O jornal tem colocado bastante isso, né, a própria Câmara, e se ouve muito por aí. Este plano de carreira que foi aprovado na época do Aldana realmente está impedindo a cidade de crescer? Não. Não está impedindo, tanto que se nós olharmos o que foi apresentado em termos de orçamento para 2020, quando nós assumimos o governo em 2017, o índice que comprometia a folha de pagamento era de 52,8%. Né? E o que está programado, o que está lançado dentro do nosso orçamento, ele representa 47% hoje. Então a gente reduziu o índice, manteve os serviços e ele não vai inviabilizar o município. Por 2 motivos. Primeiro, nós estamos trabalhando para o desenvolvimento, geração de emprego e renda em Montenegro. Empresas chegando, as empresas que estão em Montenegro estão investindo e aumentando o seu faturamento, né? Consequentemente, a arrecadação aumenta, né? E aí a gente consegue equilibrar as finanças. Já estamos conseguindo fazer investimentos com recurso próprio, coisa que até 2 anos atrás não se conseguia, porque tinha um impacto diferente a queda na arrecadação. Nós melhorando a nossa arrecadação, que está previsto para 2020, com certeza o índice da folha cai mais, né? E se nós tivéssemos efetivado a arrecadação deste ano que estava prevista e que não aconteceu porque nós não tivemos os repassos do Estado, não tivemos alguns índices que eram para chegar, o índice da folha teria sido menor ainda. Então, o plano de carreira não inviabiliza os investimentos do município.
Muito bem. Cadu, então nós agradecemos então a tua disponibilidade, né, para falar sobre o município com coisas que todo mundo pergunta, né? Foi essa a nossa direção dessa live e agradecer ao nosso prefeito então por ter nos dado essa oportunidade. Lica, eu que agradeço, né, essa oportunidade que o Jornal EBA está nos dando também e de receber vocês de forma assim tão informal, né, e a gente fazer esse bate-papo. Né? Realmente foi um bate-papo. Foi um bate-papo. Só faltou um chopinho, uma cervejinha, né? Mas aí aqui no gabinete. Daí não dá. Não dá, né? Mas, Lica, eu fico à inteira disposição. Tá bom. Parabéns pela iniciativa. Né? Eu acho que o Jornal EBA mais uma vez está inovando. Né? E é isso que a gente precisa. Né? Trazer aos nossos contribuintes, aos nossos leitores, nossos telespectadores agora, né? Novidades de Montenegro, notícias boas de Montenegro. Quer uma notícia boa? Quero. Segunda etapa da Transito, saindo edital amanhã no Jornal EBA. Amanhã? Para a licitação da segunda etapa da Transito. Estamos concluindo a primeira. Em primeira mão, hein? Em primeira mão. Ótimo. E mais uma para o Jornal EBA, então. Novo secretário de Viação e Serviços Urbanos. Léo Barreto. Léo? Primeira mão. Não acredito. Primeira mão. Estou te dando em primeira mão. Mas está trazendo o Léo, então, da aposentadoria já... Tiramos o Léo do descanso e vamos colocar no serviço. Então, Que em primeira legal. mão para vocês, Lica. Na época que ele trabalhou, foi um ótimo secretário. E é por isso que a gente está trazendo de volta. Muito bem. Foi um pedido da comunidade. Ele está vindo e ele mesmo disse, eu quero ajudar Montenegro. E esse é o nosso perfil e é o que a gente quer para a cidade. Ajudar que a cidade fique melhor. Além da nossa live, então, 2 ótimas notícias, né, em primeira mão para o Jornal EBA. Tchau, pessoal, e sim, pronto, falei. Obrigado.